Bom, A Face Oculta da Escola, Educação e Trabalho no Capitalismo é um livro escrito por Mariano Fernandes. O livro divide-se em 8 parágrafos e ao mesmo tempo é dividido em 2 partes. A primeira trata-se da abordagem do trabalho no decorrer da evolução humana. A segunda parte é dedicada à análise da escola e sua função para o trabalho. Então bora lá conhecer um pouco mais sobre essa obra. Uma verdade inegável é que o capitalismo trouxe consigo a industrialização. Ocorreram sim grandes mudanças, tanto boas como ruins. A sociedade, por sua vez, foi se moldando a tudo isso. E é justamente dessa evolução que vamos falar agora na primeira parte do livro. Buscando satisfazer o consumismo e a busca incessante por dinheiro, acabamos deixando de lado a busca pelo emprego dos sonhos. Isso para aceitar quase de má vontade um emprego chato, sem criatividade, composto por tarefas monótonas e rotineiras. Bom, história triste, não é mesmo? Até parece aquelas correntes de WhatsApp. Mas infelizmente é a realidade da nossa sociedade. Mas não se engane, não quer dizer que o emprego que temos não exige a nossa dedicação e atenção. Inclusive, é muito pelo contrário. Mas é fato que a sociedade atual não se esforça para conseguir algo muito distante da realidade. Ou seja, só resta se contentar com as oportunidades que nos rodeia. Ou seja, vender a força de trabalho em troca do dinheiro para pagar água, luz, internet. Inclusive foi assim que você baixou esse vídeo do grupo do WhatsApp. Ou seja, agora você está usufruindo da força do seu trabalho. A não ser que você esteja roubando o Wi-Fi do vizinho. No entanto, nem sempre foi assim. A humanidade percorreu um longo caminho para chegar até aqui. Vai ver, seu trabalho nem é tão ruim assim, existem outros piores. Cabe a nós ter orgulho do nosso próprio mérito. Ou será que não? Porque segundo o autor, se o mal de muitos é consolo dos tolos, o mal de alguns poucos não teria por que chegar nem a isso. O capitalismo e a industrialização trouxeram consigo riquezas, ao mesmo tempo que superaram limites inimagináveis. Já por outro lado, temos também o aumento dos conflitos de genocídio. A verdade é que várias coisas se interligam, inclusive um exemplo é os automóveis. Pensando positivamente, ele nos permite nos locomover mais rápido de um lugar para o outro. Pelo lado negativo, temos milhões de mortes, também pelo mesmo motivo. É realmente também um balanço que está ligado com o bem-estar moral e psicológico. Enquanto tem infinitos pontos positivos, também tem infinitos pontos negativos. Realmente o mercado fez com que as posições de dependência se tornassem inevitáveis. Voltando ao automóvel, o carro ele é responsável por milhares de mortes em acidente, mas ao mesmo tempo, temos, por exemplo, os hospitais, que o carro é um dos serviços essenciais para transportar os pacientes. Trabalhar, ter o próprio dinheiro, realmente isso traz uma sensação de liberdade. Resumindo tudo isso, o homem se reconhece como livre no trabalho, afinal ele está modificando o universo que o rodeia. Nem é preciso dizer que a sociedade se modifica e o trabalho também, não é mesmo? Houve um tempo que o ser humano trabalhava apenas para subsistência. Hoje vemos também o trabalho assalariado. No trabalho assalariado temos as condições e o ambiente do trabalho que são definidas pelo patrão. E a relação do empregado com o ambiente pode afetar bastante essa produtividade. Cada mudança representa um passo adicional no processo de trabalho. Partimos da subsistência para a venda da força de trabalho. Voltando lá para o início, onde eu disse que as pessoas escolhem trabalho que não as define, que não é da vontade delas. Temos meio que um trabalho forçado, que absorve a vida e o tempo do trabalhador, sem contar o esforço físico. Mas de nenhum modo esse trabalho vai obter a sua colaboração. Um grande marco nessa evolução do processo de trabalho foi a Revolução Industrial. Inclusive no livro o autor trata um pouco do contexto da mesma que aconteceu na Europa. O trabalho assalariado na Europa desde o primeiro momento foi algo indesejado. A ideia de se apropriar do trabalho do outro por meio do dinheiro não estava relacionada nem um pouco com a independência. Inclusive nas indústrias os horários eram longos, mal remunerados, as crianças também trabalhavam, sem contar que havia superlotação tanto nas moradias como nas fábricas. Para os camponeses a adaptação era ainda mais difícil, pois os mesmos estavam acostumados a trabalhar ao ar livre. Para os artesãos, o trabalho na fábrica simbolizava simultaneamente o roubo do seu conhecimento por parte dos patrões. Inclusive, a resistência popular também foi bastante importante para a história do trabalho no decorrer da evolução humana. Tentando resumir, compadecemos de povos primitivos e rapidamente imaginamos eles submetidos a um trabalho duríssimo. Assim, em busca de atender às suas necessidades de subsistência, camponesa realizava a maior quantidade de trabalho, assim acarretando a diferenciação social, fazendo um equilíbrio entre o esforço do trabalho e a satisfação de necessidades. Tratava-se de povos que viviam estritamente ao trabalho.
em uma economia de subsistência, organizadas em unidades domésticas inteiras ou quase inteiramente autossuficientes. Os europeus, aquelas que iam ser colônias, colocou em contato com a civilização, que não tinham passado pelo longo processo de expropriação e tráfico de trabalho. O recurso mais elementar era o de submeter os nativos a diversas formas de trabalho forçado, mas isso não deixava de colocar sérios problemas. Não era viável, ao menos em nenhuma forma moderna, territórios escravizados. A compra de escravos significava a imobilização considerável de quantidade de dinheiro e funcionar estritamente como capital. A passagem da escravidão ao trabalho livre é, senão, a transferência do custo do trabalho para a parte variável do trabalho, para que homens e mulheres, a maioria aceitasse trabalhar para a minoria, era preciso que os meios de trabalho deixassem de ser acessíveis. Na segunda parte do livro, na construção da escola, ele vai falar como era que era construído a escola, a educação e a aprendizagem lá na época. A educação era um meio em que os indivíduos podiam socializar entre si. Como os dias atuais, essa educação adquirida entre eles através da socialização que tinha entre eles, então era transmitida, era passada de geração para geração. A aprendizagem se dava através da participação da criança nos meios e nas atividades das pessoas adultas. Ou seja, não existia naquela época a participação de professores especializados como existe hoje nas escolas e em outras instituições. Logo se percebe que a criança não tinha o tipo de aprendizagem que hoje a gente tem. Embora a prática da educação tenha estado sempre dominada por considerações, a sua teoria ainda é dominada pela convicção de que seus objetivos e seus meios eram e são somente as ideias. Bem, para isso temos o discurso do professor, os conteúdos, a memória, o raciocínio, que são exemplos de manifestações das ideias. A educação, centrada nos escritores pedagógicos e seus pensamentos generalizados, é como uma fileira de grandes homens, mas o que agora importa não é julgar os personagens, mas sim reformá-las. Para isso, a escola teria que possuir um mecanismo de autocontrole, para que existam certos valores. Embora as revisões sociológicas coloquem o nascimento da teoria da correspondência entre as relações da educação, há várias críticas sobre elas. Não cumprem as funções de desenvolvimento pessoal. O experimento escolar é muito importante, pois por eles é onde centenas de crianças e jovens frequentam a escola. Mas há um certo porém, que é a frequência obrigatória, pois a teoria da correspondência impõe moral e valores, mas que não são tão positivos. Então, gente, neste capítulo o autor mostra que a escola tem um papel na socialização para o trabalho. A escola exerce uma importante influência nas relações sociais, ou seja, uma sociedade é dividida em grupos étnicos, gêneros e classes sociais. Isso já sabemos. O que nem todos sabem é que a escola ela não pode ignorar a identidade coletiva das crianças e jovens. Ao fazer isso, ela acaba, isolando eles, ou seja, tendo-os como sujeitos isolados, forçando a agirem de forma individualista. Ela, então, estará contribuindo para que eles interiorizem seu destino. Aí vocês me perguntam, como assim, Júlia? Calma, eu vou lhes dizer como. A escola faz como se fosse responsabilidade pessoal de cada um dessas crianças e jovens, seu destino ou as suas oportunidades sociais. Assim, aqueles que obtiverem, melhores oportunidades terão seu próprio mérito, e já aqueles que não conseguirem, será como se fosse culpa deles mesmos isso ter acontecido, entendeu? Nesse sentido, a escola exerce um duplo papel. Ao mesmo tempo em que ela oportuniza condições de melhoria e escala social dos indivíduos, ela também permite aos grupos ocupacionais reforçar a sua posição, controlando as possibilidades do acesso aos mesmos.
Ou seja, mesmo a escola pregando ideais de cooperação, ela também estimula, digamos, uma certa competição entre os alunos, seja através de notas ou do comportamento deles. Sendo assim, a escola acaba emitindo a ideia de que se o indivíduo progredir na escola, ele terá que progredir na sociedade. Caso contrário, é culpa dele isso ter acontecido, entendeu? Ela joga para o aluno uma responsabilidade que ele tem que progredir, que ele tem que ter oportunidade. A fase oculta da escola vem mostrando as contradições que a gente tem entre a relação de escola e trabalho. Embora que a escola seja caracterizada como uma instituição que tenta buscar moldar as pessoas, não é possível ignorar os fatos que as pessoas não são simples produtos ou matéria-prima, dos quais se faz o que quer ou o que bem entende. Podemos também dizer que trata-se basicamente de quê? De seres humanos dotados por experiências, expectativas, sentimentos, frustrações, história. Os sistemas escolares na sociedade capitalista que a gente vive, que está presente no nosso dia a dia, é repassado por uma contradição. O que seria essa contradição? Por um lado, a gente tem a escola que tem uma função principal e caracterizada pela socialização desse meio, principalmente a socialização do saber sistemático. Portanto, a escola tem a função de instituição de socializar as pessoas com o meio. Mas socializadora do conhecimento, mas não de qualquer conhecimento, do conhecimento que se torna o quê? Uma ferramenta de domínio para essa população, principalmente a população trabalhadora. Na sociedade capitalista, a educação torna-se forma de dominante. Se por um lado a gente tem essa função socializadora, que entra totalmente em contraste, em contradição com o caráter privado da apropriação dos meios de produção da sociedade capitalista. Como assim? Pois a educação se torna o quê? Uma ferramenta de manipulação e de dominação. Pois a gente analisar se os meios de produção são propriedades privadas, o conhecimento se torna o quê? Se torna parte dos meios de produção, não sendo tão plenamente algo social, algo socializador. Então, a instituição não se torna algo socializador, que deveria ser a sua principal característica, já que o conhecimento é algo privado. Dessa forma, assim, está imposta uma caracterização que, portanto, é insuperável, que não tem como romper, principalmente porque vem dessa sociedade capitalista que a gente vive. A contradição de que entre a formação socializadora do conhecimento que a escola tem como característica e essa produção privada do conhecimento na sociedade burguesa, que manipula toda a educação para o meio de produção.